Muito bem, chegamos no nono dia da casa edificada. E se você chegou até o nono dia, né? Se você tem ouvido todos os áudios, tem analisado, tem procurado de fato orar e buscar a direção do Espírito Santo, eu quero te dar os parabéns, né? Porque são 9 dias onde você está de fato passando por esse processo de limpar a casa para depois edificar a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha que é Jesus. Parabéns, porque de fato você é uma mulher de Deus, uma mulher que entende que você precisa passar por essa limpeza e talvez por uma poda para que a sua casa seja edificada, porque meninas, elas não persistem, elas desistem, elas não chegam até aqui, né? Elas, é muito puxado, é muito cansativo, os áudios são muito longos, eu não vou mais ouvir. Mas você resistiu, né? Mesmo com o seu dia agitado, com a correria e com tudo mais, você entendeu que isso é de fato importantíssimo, porque é a sua vida espiritual, a sua vida em Deus. Então, meus parabéns, né? Tenho recebido mensagens também de muitas que estão compartilhando os áudios, né? E eu louvo a Deus pela sua vida também, porque assim você me ajuda a que outras mulheres também despertem para essa realidade. Hoje, especificamente, peço aí perdão pela voz, mas a gripe aqui em casa pegou, né? Pegou todo mundo. E aí acaba que a gente, como mãe, né? Lida com uma, lida com outra e acaba pegando também. Mas vamos orar? Nós vamos aqui continuar falando sobre honra. E a honra, ela dá sinais quando existe a desonra na nossa vida. Então, você hoje vai aprender um pouquinho sobre isso. E eu até estou pensando, né, em nós fazermos uma live específica só para quem está aqui no propósito, talvez no Zoom, no Meet. Eu vou ver ainda, vou orar, né, para ver se realmente é a vontade de Deus, para que a gente tenha um momento de tirar dúvidas, né? Talvez você ficou com dúvida lá no áudio 5, você ficou com dúvida em determinado assunto, e aí a gente vai estar abrindo esse espaço para a gente tirar dúvidas também. Espírito Santo, eu peço que o Senhor conduza, Pai, conduza e que a tua vontade, ela seja soberana aqui no nosso propósito, Pai. Que ninguém aqui, Senhor, faça por fazer, que ninguém aqui pule dias, que ninguém aqui fique endividado, em dúvidas, mas que o teu Santo Espírito possa mostrar para essa tua filha a tua vontade. Espírito Santo, que a venda dos olhos caia e que nada seja motivo para ela deixar de crer, deixar de ver, de acreditar, Pai. Se existe alguma raiz de desonra no coração dela, Deus, que o Senhor venha falar profundamente, mostrar a tua vontade para a vida dela. Senhor, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste propósito. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que fala conosco. Nós pedimos que a tua presença invada esta casa, que a tua presença seja soberana nesse lar, ó Pai, tanto no físico quanto no material. Que haja, Senhor, uma mudança, uma diferença do antes e depois deste propósito. Que as tuas filhas elas possam sentir, Espírito Santo, que é o Senhor que está no controle, que o Senhor esteja reinando no trono do coração delas, Pai, para que elas possam se tornar filhas, filhas amadas, rainhas, sacerdócio real, santo do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida? Então, nós falamos ontem, né, que a desonra ela tem uma raiz e que a gente precisa ir na raiz. Mas como se a raiz fica lá embaixo, né? Raiz a gente nunca vê. É quase impossível você ver a raiz, por exemplo, de uma árvore que é muito grande, né? Imagina aí uma árvore enorme. Você não consegue ver a raiz, você consegue ver
o tronco, os galhos e os frutos. Então, você sabe se a raiz é boa, se a raiz é sadia, através dos frutos. Então, é pelos galhos que a gente conhece os frutos. E assim é na nossa vida também. É pelos frutos que a gente dá, por aquilo que fica mais visível, né? É que a gente consegue perceber a raiz. Então, a desonra, ela não nasce do nada. Muitas vezes ela brota de uma raiz de amargura, mágoas não confessadas, feridas não curadas, ressentimentos que se transformam em dívidas emocionais, né? A gente está preparando aí um curso muito abençoado da terapia da alma, que realmente é para a cura da alma. E a gente vai falar muito lá sobre esses boletos, essas dívidas emocionais, que é a raiz de muitos dos nossos problemas emocionais. E aí você vai entender como você passa por esse processo de cura que vem do alto, a cura que vem do Senhor para as suas dívidas emocionais, para os boletos emocionais, esses ressentimentos que foram sendo gerados no seu íntimo, né? Talvez por vícios familiares, por questões que todo mundo na família fazia, ou realmente por essas dívidas. Você tem um boleto que não foi pago, talvez lá pelo teu pai, pela tua mãe, e você, todo relacionamento que você entra, você cobra essa dívida, né? Ou você transfere ela. Só que nós temos que ir lá naquele que tem o poder de quitar as nossas dívidas emocionais. E isso nós vamos estar falando mais na terapia da alma e também levando isso para você que quer trabalhar com outras mulheres, que quer realmente levar uma cura pura, genuína, cristalina, sem mistura, sem misturar técnicas, filosofias, mas realmente uma terapia cristocêntrica, sem mistura, pura, direto da palavra de Deus. Isso é possível. E é o que eu estou vivendo hoje aqui nos meus atendimentos, né? A gente não usa nenhum tipo de técnica além da Bíblia e da oração. E isso é maravilhoso. Mas vamos continuar aqui? Então, pelos galhos e frutos, pelos sintomas, a gente sabe. Então, essa amargura no coração, ela se infiltra e gera frutos amargos, né? Rejeição, inadequação, ansiedade, tristeza profunda e, em alguns casos, até a depressão. Então, a gente vai hoje falar sobre como a gente identifica essa raiz de desonra na nossa vida, porque os sintomas todo mundo vê, mas se a gente deixar o Espírito Santo mostrar e curar, né? Não só remexer, porque só remexer na raiz, né? Abrir um vaso de plantas, por exemplo, eu não sou muito adepta a cuidar de plantas, não tenho plantas na minha casa, né? Mas eu entendo um pouco de ver, assim, né? Que se você for mexer num vaso para tentar arrumar, limpar e não ter o cuidado de forrar em volta, você só vai fazer sujeira, só vai fazer bagunça, você só vai revirar na raiz, mas não vai haver realmente uma transformação. Então, o Espírito Santo, ele é esse que vem e mostra, ele não fica só remexendo, como em algumas coisas que às vezes a gente pratica ou praticou quando estava aí no engano, é, eu vou participar de uma imersão de autocura, né? Primeiro que autocura não existe. A gente busca a cura do alto, não a autocura. A autocura está centrada em nós. Então é como se o homem, a mulher pudesse curar a si mesmo, e isso desonra a Deus. E aí a gente começa a remexer nas coisas do passado, nas feridas da infância, na criança, na dor da criança interior, e a gente só remexe, só bagunça as raízes, mas não cura, não traz de fato aquilo que só Deus, só o Senhor pode fazer.
Mas isso a gente vai falar mais lá dentro, né, da terapia da alma. Então, os sintomas da desonra são 5, tá? E o primeiro deles é espiritual. Quando você tem a raiz da desonra na sua vida, você não tem certeza da sua salvação. As pessoas falam de salvação, falam de Jesus, e você não tem certeza, você fica na dúvida. E a certeza da salvação é algo que eu sei, porque eu sei, eu não preciso dar muita explicação aqui. É uma certeza, ninguém me tira isso, né? É uma certeza. Eu sei que eu sou salvo porque eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É pela graça, não é pela maneira que eu faço, não é por esforço, não é porque eu dou para caridade, não é porque eu sou boazinha, é porque eu tenho certeza da graça de Deus, porque eu sou filha de Deus, porque eu, sim, faço a minha parte de fugir da aparência do mal, né? Eu renuncio aos desejos da minha carne para que eu ande no espírito, isso sim. Mas não é porque eu dou mais oferta, porque eu sou fiel no meu dízimo, não. A certeza da salvação é pela graça. E o diabo, ele quer tirar esse lugar de nós, fazendo a gente acreditar em palavras erradas, que é por merecimento que eu vou ser salvo. E não é por merecimento, é por graça, favor e merecido de Deus por nós. E o segundo sintoma, ele é físico, tá? E lá em Provérbios, eu até vou ler Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim: Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, vida longa é o que a Bíblia está dizendo, né? Eu vou ler aqui na tradução a mensagem. Versículo 5 diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinha. Ouça a voz do Eterno em tudo que você fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. O seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui e dê a ele o primeiro e o melhor. O seu celeiro se encherá até não dar mais. Os seus barris de vinho transbordarão, mas não se ressinta, amiga, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa, pois o Eterno corrige as filhas, porque as ama muito, como o pai que só quer bem as suas filhas, trazendo aqui para nós, né? Então, eu li aqui do versículo 5 ao 12. E na tradução à mensagem, você vê claramente que ele diz, né? Seu corpo irradiará saúde. Na tradução NVI diz assim, ó. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Aqui, versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quer dizer, vida longa. Vida longa você só vai saber no final, se você teve ou não, né? Mas saúde, uma vida de saúde física, né? Vida longa é honra. Saúde ou falta de saúde mostra se a pessoa está em honra ou não. Porque honra traz saúde, um corpo saudável. Então, você precisa entender sobre honra para que você tenha saúde. Agora, se há uma pessoa que vive com doenças, né? Vive em doenças, talvez aí seja, talvez não, é um sinal de desonra. Porque a Bíblia está dizendo aqui, né? E a Bíblia ainda vai além, ela fala
aqui no versículo 10, versículo 9, honra o Senhor com os teus recursos, com os primeiros frutos, quer dizer, entrega as primícias ao Senhor, entrega a primícia do teu dia, a primícia da tua vida, entrega os seus dízimos ao Senhor, porque aí os teus celeiros se encherão e os teus barris transbordarão de vinho. Ele está aqui dizendo que nós devemos honrar ao Senhor com tudo na nossa vida, seja com o financeiro, seja com as nossas atitudes, tá? Outro sintoma, o terceiro, emocionais. Por quê? Porque quando você tem desonra, você não guarda a tua alma e você se torna infeliz. Mas quando você tem honra, a tua alma é guardada e você vive feliz. Relacionamentos, né? Os seus relacionamentos, quando você tem desonra, eles não têm equilíbrio, eles não têm bom senso, sabe? Você não consegue se relacionar com gentileza, com bom senso, com misericórdia. Todos os teus relacionamentos acabam com ressentimentos, com desequilíbrio, com briga, né? Com perseguição, com eu não quero mais ver, morreu para mim, eu vou bloquear, eu vou excluir, fulano foi ingrato. Primeiro que ninguém te deve nada, então ninguém vai ser ingrato com você. Isso é algo importante que você deve aprender, né? E a gente vai falar muito sobre essas dívidas e boletos, né, dentro do Terapia da Alma, porque muitas mulheres, elas vivem endividadas emocionalmente, porque todo mundo deve para ela. Então, quando você entende isso, que os relacionamentos, eles precisam ser equilibrados com bom senso, com gentileza, com misericórdia, aí você vai entender. Você pode meditar um pouco sobre isso, né, em Tiago capítulo 3, que vai falar um pouquinho sobre, muitas vezes a gente tropeça no falar, né? A gente não é perfeito, sendo também capaz de dominar o próprio corpo. Então ele fala sobre o dominar a língua. Quando você não domina a sua língua, você não tem bons relacionamentos, né? E isso é sinal de desonra. O próximo sinal de desonra são os bens materiais. Bens materiais. E aí a gente pode ver isso lá em Deuteronômio. Eu vou abrir aqui na Bíblia a mensagem, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Tudo te vai bem, né? Tudo te vai bem. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer aqui, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também para você. E eu já botei ontem aqui no grupo, né, o link da Bíblia para você que quer adquirir, né, quer dizer, baixar ela, né, que ela é gratuita, para você poder ouvir a palavra, né? Sempre a palavra vai estar aí na sua mão, né? Aí, em vez de você ficar só no TikTok, só no Instagram, você começa a ouvir a palavra, você começa a meditar na palavra, seja no ônibus, no trem, seja no salão, seja no posto de saúde, seja onde você estiver, ela vai estar ali com você. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que diz lá. Na Bíblia NVI, que é os 10 mandamentos que a gente vai ler, diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, aqui na mensagem diz assim: honra seu pai e sua mãe. O Eterno, o seu Deus, é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem, e a terra que Deus está dando a vocês irá tratar bem os obedientes. Então, sinal de desonra também é bênçãos materiais que não existem. Você nunca consegue conquistar nada, você está sempre ali perdendo, você está sempre dando um passo para frente e 10 para trás. Parece que sempre tem uma coisa que te puxa para trás.
Então é necessário ver, será que é uma raiz de desonra ainda no meu coração? Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, porque o eterno, seu Deus, é quem está ordenando. Então é uma ordem. A gente, como filha, a gente obedece. A gente obedece. E vocês terão vida longa, saúde, como a gente viu antes ali. E vocês possuirão a terra que Deus está dando a vocês. Tudo irá bem, tudo vai bem aos obedientes. Então, honra não é conforme eu me sinto, lembra? A gente falou muito sobre isso antes. Não é sentimento, é obediência. Então, eu identifico a desonra pelos sintomas. Se eu estou em desonra. Porém, o sintoma, né, ele não é a causa. Sintoma não trata de raiz. Porque, por exemplo, ó, eu tive na quarta-feira, né, ali com a Manuzinha no médico. E ela realmente ficou bem ruim, atacou a laringite, né, que eles chamam, e ela teve aquela sintoma de tosse, a gente costuma dizer, não sei como é aí na sua região, mas é tipo uma tosse de cachorro, assim, que fica sem ar, que fica rouca, né? Então isso é preocupante, quando acontecer isso tem que correr para o médico. Ali, ele tratou o sintoma. Ele foi lá, deu uma bezetacil, depois ele deu também outra. Ele deu duas injeções, né? A outra eu sempre me esqueço, mas é com corticoide. E também fez uma nebulização com adrenalina. E a gente está tratando em casa ainda. Esse foi o sintoma que ela teve. Mas a causa, só um médico especialista, né, é que vai querer investigar, fazer exames, essas coisas todas. Mas aqui a gente sabe, é um vírus de gripe. Por quê? Aí para você entender o que eu quero dizer, a raiz foi essa gripe, mas a Manu ficou assim, atacou a laringe, a Sarinha atacou a garganta e ela ficou sem voz. Eu já atacou, por exemplo, tipo a rinite, né? Espirros, coceira no nariz, dor no corpo. A minha outra filha mais velha foi a que menos teve sintomas, né? O meu esposo, dor no corpo. Então, cada um teve um sintoma, mas a raiz lá foi o vírus da gripe. Você tá entendendo? Que muitas vezes o sintoma é diferente para a mesma raiz. Então a gente colocou aqui 5, mas às vezes podem ser outros tipos, tá? Outros tipos. Então, assim, ó, por que que muitas pessoas estão dentro da igreja, por exemplo, e mesmo elas passando por libertação, elas ainda dão esses tipos de frutos da desonra, porque a raiz está quebrada. E essas causas sempre são por conta de dívidas emocionais. E mesmo a pessoa tendo Jesus, mesmo ela dizendo, ah, Paty, mas eu sou cristã há 20 anos. Amém? Mas se você não tratar a raiz, tá? Você tá cheia de dívida, mesmo Jesus já tendo pago a dívida, você continua com essas dívidas, a sua raiz está quebrada. E aí os frutos não vêm, frutos bons, né? Porque talvez a raiz seja a desonra. Então, entenda isso. Não basta eu dizer assim, não, mas eu aceitei Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz já levou todos os meus pecados, eu tô limpa, tô lavada. Amém, glória a Deus. Mas e os seus pecados? E os pecados que você comete todo dia? E as picuinhas, a ganância, a barganha, as mágoas, os ressentimentos que você carrega, essa questão nos relacionamentos que todo mundo é ingrato com você, isso tudo é dívida emocional. E mesmo Jesus tendo pago um alto preço, você continua carregando dívidas. E aí você acha que porque você aceitou Jesus lá em 99, hoje você está tranquila, não precisa pedir perdão, não precisa se arrepender de nada, minha querida. Por isso que nós estamos dando aqui o exemplo de casa. A casa, eu posso fazer uma faxina como fiz quarta-feira. Hoje, se eu for
arredar os móveis, tá tudo sujo de novo, porque vem a poeira. São 5 pessoas morando numa casa, né? A sujeira, ela vem. É como a pia. Você lavou a louça do almoço ontem? Se você não lavar mais nenhum tipo de louça, vai se acumular ali, vai ter copo, vai ter xícara, vai ter prato, vai ter talher. Por quê? A sujeira, ela é diária na nossa casa, tanto física quanto espiritual. Então, sim, nós temos que pedir perdão, Senhor, me perdoa. Senhor, eu renuncio. Senhor, eu não quero carregar isso que eu estou carregando, esse peso, essa dívida. Por isso que você sempre tem que dizer, Espírito Santo, me mostra aonde que eu estou em desonra. E eu quero que você entenda muito, 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 muito o seguinte: honra não é eu que vou te dizer, você honra teu pai e tua mãe. Não. Quem vai te dizer se você está honrando ou desonrando também não é seu pai e sua mãe, não é o seu pastor, não é seu marido, não é seu terapeuta, sua psicóloga, não, é o Espírito Santo, porque honra não tem nada a ver com, eu honro meu pai e minha mãe porque eu ligo todo dia. Uh-uh. Eu honro meu pai e minha mãe porque eu moro no mesmo pátio que eles, eu cuido deles. Mas se o teu coração está amargurado, se quando você vai atender uma ligação, você já pensa assim, de novo, isso é amargura. Tá aqui, ó, no teu coração. E o teu coração, quem é que conhece, quem é que sonda? É o Espírito Santo. Então, honra tem a ver com aquilo que está no teu coração. Honra não tem nada a ver com você concordar com tudo que eles fazem, porque isso é uma coisa meio que impossível. Como que você vai concordar com tudo se são seres humanos diferentes? É ou não é? Então, tem coisas que você não vai concordar, você também não precisa dar a tua opinião em tudo, você também não precisa ficar quieta e aceitar tudo, porque isso também não é honra. Às vezes, né, por exemplo, eu tenho já 42 anos. Eu vou ter que estar sempre pedindo para minha mãe, para o meu pai aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu decido fazer na minha casa, ou tendo que pedir autorização deles, ou ligar para eles para comunicar tudo, porque eu estou honrando? Não, isso não tem nada a ver com honra. Honra é no coração. Se você é grata, se você não tem amargura, se você não guarda mágoas, ressentimentos, se aquilo que você faz por amor, né? Isso é honra. Mas eu não sinto nada disso, não conheço eles, tal. Então você libera o perdão. Libera o perdão para você não viver uma vida cheia de amargura, de ressentimentos, de boletos, de dívidas emocionais. Existem 5 dívidas emocionais que elas vão falar um pouquinho sobre essa desonra, né? Então, assim, falta de afeto. Você talvez não recebeu afeto. E é por isso que é importante você entender que honra não tem nada a ver com sentimento. Porque senão você só vai honrar aqueles que te tratam bem, aqueles que são bonzinhos com você, aqueles que te deram afeto. E não tem nada a ver. Honra é por obediência, tá aqui em Deuteronômio, né? Você vai tudo bem se você for obediente. Se você não for obediente, não vai tudo bem na sua vida. E se você for ver os 10 mandamentos, tudo começa ali com relacionamento, pai e mãe. Depois de não matar, não adulterar, não roubar, não caluniar o próximo, não cobiçar a esposa do próximo. A partir do teu relacionamento com pai e com mãe de honra, você honra os outros relacionamentos. Quer dizer, você não mata ninguém, você não adultera, você não rouba, você não calúnia o próximo, nem a próxima, você não cobiça a mulher ou o marido da próxima, né? Então, tudo vem da honra, tudo está debaixo da honra. Então, honra está na Bíblia desde Deuteronômio, desde lá de Gênesis, né? Quando Eva não honrou a Deus, desobedecendo a ordem que ele deu. Honra não é uma questão das filosofias de hoje em dia. Aí eu preciso honrar pai e mãe, porque daí eu vou ser abençoado, né? Aí, se eu não honro a minha mãe, eu não vou ter, eu não vou gerar, né? Eu nem me lembro mais, graças a Deus, Deus está me tirando, né? Essas coisas da minha mente, né? Mas para mim ter uma profissão, para mim ter vida boa, profissional, eu tenho que honrar meu pai.
por barganha. Não, você não honra por barganha. Você honra porque você ama a Deus e porque você é obediente a Ele, tá? Então, quando você tem uma dívida emocional, por exemplo, de falta de afeto, falta de amor percebido na sua percepção, tá? Por exemplo, toque físico, você não recebeu carinho, você não recebeu abraço. Você precisa reconhecer. Realmente, Paty, isso me faltou do meu pai, me faltou da minha mãe, porque talvez eles também não receberam. Mas aí, até quando você vai ficar carregando essa dívida? Você vai ficar carregando isso. Isso aconteceu quando você era criança, quando você era bebê, hoje você já é uma mulher adulta. E você vai ficar carregando essa dívida até quando? Porque sabe o que que acontece? Ah, eu não recebi isso do papai e da mamãe. Aí todo relacionamento que você tem, você passa a cobrar essa dívida de todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer relacionamento. Então, se o marido não te tratar de forma materna, você se frustra. Ah, é porque ele não me ama, porque ele não me abraça, porque ele não me dá carinho. Daí, se você tem uma amiga e você não recebeu carinho e afeto da sua mãe, ai, ela é minha mãe. Ela é como se fosse minha mãe. Dívida, ela não é tua mãe é tua mãe. E Deus não erra quando ele te dá a mãe que ele te deu. Aí você, não, mas a partir de hoje, eu agora que me converti, o meu pastor é o meu pai espiritual. Ele não é o teu pai, nem espiritual, nem físico, nem nenhum tipo de pai. Ele é o teu pastor. Ai, Paty, que isso, mas é paternidade. Paternidade é em Deus, né? Então, aí você coloca uma figura cheia de defeitos e erros, dando uma honra para ela que não é para dar, como se ele fosse o teu pai, ele é o teu líder espiritual, mas o teu pai ele não é. E aí, se ele faz uma coisinha que te desagrada, uma coisinha, uma palavrinha, te machuca. Por exemplo, se você tem a ferida da validação, você precisa ouvir que você é importante, que você é amada, que tudo que você faz é uma maravilha. E aí o teu pastor vai lá e te faz uma crítica. Meu Deus, o teu pai já não te validou. Agora o teu pai na fé não te valida? Acabou o mundo. Isso é porque você está honrando como pai a pessoa que não é o seu pai. Você tem dívidas emocionais da validação. A sua pastora foi lá e te fez uma crítica, pronto. Você perdeu a sua identidade, você não sabe mais quem você é, porque você buscava essa validação da sua mãe, e aí você tem essa dívida emocional. E aí, já que a mãe não pagou, que o pai não pagou, todo relacionamento que você entra, você cobra isso das pessoas. Você está entendendo? Eu estou sendo clara com vocês? Né? Depois me chama no particular, parte não entendi esse negócio de dívida emocional. Eu vou te explicar. Mas o que que acontece? Você precisa entender isso, né? Se você não ouviu, ai, como você é importante, amada, isso te faltou, né? A validação, isso gera uma dívida terrível. Você vive uma vida em busca de elogio, de alguém que bata palma para você. Você foge de crítica. Isso não é saudável. E quando você perceber, pergunta. Pergunta. Quem é que não me validou? Foi meu pai? Foi minha mãe? Por que que eu procuro tanto isso nas pessoas? Né? Por que que eu preciso tanto disso? A única validação que eu e você precisamos é de Deus. É do nosso Pai, lá do céu. É dele. É dele que nós precisamos. Outra dívida, né? Eu falei aqui, falta de afeto, de amor percebido, validação, provisão, né? Assim como o afeto, ele é muito importante, a provisão também. E geralmente, né, a provisão, pelo menos antigamente, o certo seria vir do pai, né? A mãe, ela é mais carinhosa, mas quem sai para batalha, quem sai para comprar, para prover, geralmente é o pai. Mas hoje em dia, nas famílias, do jeito que estão, nem sempre é assim, né? Mas essa provisão, ela, ela precisa acontecer. E essa provisão não é só dinheiro, né?
mas a falta de recursos, segurança, né? É você saber que tem alguém ali para suprir as suas necessidades, é você se sentir segura. Isso é provisão. E talvez você não teve, e daí você é uma pessoa insegura. Você sempre acha que, ai, tá me faltando algo, é uma insegurança para o trabalho, é uma insegurança para o teu chamado, para o ministério, é uma insegurança nos relacionamentos, porque você tem a ferida da provisão. A quarta é da proteção. É segurança, sensação de que não tem ninguém ali por você, não tem ninguém que te defenda. E quando você não tem isso, é difícil acreditar que Deus é quem luta as tuas lutas. É difícil acreditar que existe um Deus no céu que te protege, porque faltou isso. E aí, essa dívida você carrega para todo o relacionamento, inclusive para o seu relacionamento com Deus. É difícil para você descansar. Então, minha querida, eu preciso que você entenda assim, ó. Muitas vezes, né, a questão pode ser diferente para você, mas para você pode ser grandioso. Então, eu não posso invalidar aquilo que te aconteceu na infância com um olhar, né, agora. Mas também você não pode olhar para aquilo que te aconteceu na infância com o olhar que você tem agora. Hoje você é uma mulher, você é adulta. Então, talvez você está olhando com aquele olhar ainda da menina, da criança que faltou a proteção. Mas você não é mais aquela criança, você já cresceu. E a segurança que você precisa vem pela palavra, vem pela atitude, vem pela ação, que talvez faltou lá atrás. Mas hoje você pode sim descansar, porque existe um Deus que cuida de você e que já cuidava de você quando você era aquela criança, quando você era aquela menina. Sabe, quando você sofreu talvez aquele abuso e você pedia para o teu papai chegar e ele não veio porque ele não sabia, ele estava talvez fazendo outras coisas, ele estava no trabalho, mas Deus estava lá. Ele estava lá te protegendo. Mas, Paty, quem abusou de mim foi meu pai. E eu não consigo honrar esse homem agora. Mas essa dívida você vai carregar até quando? Porque isso não está matando o teu pai. Está matando você. É um peso que você está carregando. E aí eu te falo o seguinte, né? Eu te falo o seguinte. Deus, ele não erra. Por mais que você questione, mas, oh, meu Deus, olha o pai que o Senhor foi me dar. Um pai que abusou de mim. Eu não sei o que é essa dor. Né? Eu sei o que é a dor do abuso, porque passei por isso, mas foi por conta de um tio, né? Eu não sei o que é essa dor. Meu pai, nessa parte, ele sempre foi uma bênção, sempre cuidou de mim. Eu não imagino como seja essa dor para você, mas se você passou por isso, traga no seu coração o seguinte: Deus não erra. E se Ele manda eu honrar, não é que eu tenho que conviver com esse abusador, mas eu preciso, no meu coração, não julgar. Eu entrego para Deus essa dívida. E esse erro que ele cometeu comigo, né, ou outros erros que talvez aconteceram nos relacionamentos de pai e de mãe, né, abandono, rejeição, falta de amor, falta de afeto, todas essas dívidas eu digo, ó Deus, está aqui. Meu pai e minha mãe, eles receberam uma missão de me cuidar, de me amar, de me nutrir, né? De me dar limites também, e eles não fizeram. Então eles vão tratar isso com o Senhor. Eu entrego isso para o Senhor. Eles é que estão em dívida com o Senhor enquanto eles não se arrependerem. Mas eu, como filha, não carrego mais isso. Eu não carrego mais isso. Você está entendendo? E aí você para de carregar esse peso, essa mágoa, esse ressentimento, essa dívida dentro do teu coração, tá? E aí, talvez você também não recebeu limites, né? A falta de correção, né? E corrigir de forma amorosa. Tudo isso faz parte de, de pai, de mãe, papel de pai e de mãe. Todos essas dívidas emocionais que eu falei aqui, quem teria que ter feito foi seu pai e sua mãe, mas eles não fizeram. E se você não entrega essas dívidas para o Senhor, você vive uma vida inteira endividada, em desonra. Então entenda,
honra. Peça, Espírito Santo me mostra aonde que eu estou desonrando. Espírito Santo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo seguir em frente, eu não consigo nem ouvir a voz, eu não consigo me relacionar. Lembra, honra não é por emoção, é por obediência. Então peça, Espírito Santo, me mostra, me mostra aonde que eu estou desonrando. Paty, mas meus pais, ó, não estão mais aqui. Eles já se foram, eles já morreram. Ah, então vamos fazer uma sessão espírita aqui para você resolver isso. Não, jamais, né? Como honra não tem nada a ver com sentimento, você não precisa que eles estejam vivos para você honrar, porque não é sentimento, é obediência. Então você guarda no coração sem julgamento. Quando você lembra deles, não há julgamento, não há, né, nenhum tipo de dívida. Amém? Então, a sua oração hoje, eu sei que esse áudio vai dar quase 1 hora, né? Mas é importante. Escute, reescute para você entender. A sua oração hoje é essa. Pai, Espírito Santo, me mostra onde eu estou desonrando quem eu preciso honrar. Me mostra a quem eu estou dando o tipo de honra errada no meu coração, no trono do seu coração. Não basta honrar só com a boca, só quando a pessoa é boazinha, não basta honrar só quando me beneficiam. Eu tenho que honrar por obediência, mesmo quando há um relacionamento narcisista, mesmo quando eles erraram comigo, mesmo quando eles me abandonaram. Fala com Deus, diga Espírito Santo, me mostra, porque honra é no teu coração, minha querida. E é só o Senhor que vai julgar o teu coração, não sou eu, não sou nenhum pastor, não é nenhum pastor, não é nem teu pai, nem tua mãe, que talvez digam: "Ah, mas você não me ama como você deveria, você não faz por mim o que deveria. Olha tudo que eu fiz por você". Isso é fala de uma mãe que também tem dívidas emocionais. Então as dívidas você entrega para o Senhor. Diga, Senhor, eu entrego para ti as dívidas, eu entrego para ti as faltas. E eu quero aprender contigo, Espírito Santo, a honrar para que a minha casa seja limpa, para que eu não tenha nenhum tipo de sintoma de desonra na minha vida. Oh, Espírito Santo, olha para o coração dessa tua filha, olha para o coração, para a atitude dela, e que ela possa viver em honra, Senhor. Senhor, nós aqui oramos para que o Senhor mostre, Pai, para que o Senhor mostre como que ela pode, Deus, identificar a desonra, como que ela pode entender, e em nome de Jesus, diga: eu renuncio toda desonra contra os meus pais, eu renuncio toda desonra, lugares errados que eu dei para líderes espirituais, autoridades. Diga, pessoas, toda a desonra que eu dei para o meu marido, eu renuncio. Eu também renuncio toda a raiz de amargura, ressentimento, todas as dívidas emocionais. Diga, Espírito Santo, planta em mim um coração puro, um coração limpo, um coração cheio de honra, um coração que ama obedecer ao Senhor, um coração que é temente, que é inclinado para o Senhor, ó Pai. Ah, Espírito Santo, confirma a oração dessa tua filha, Pai. Eu confirmo com ela, Deus, eu ligo na terra e eu peço que o Senhor ligue nos céus, Deus, e que o Senhor desligue tudo aquilo que tem aprisionado a alma dela em dívidas emocionais, Pai. Oh, Senhor. Ah, Deus. O Senhor já pagou um alto preço naquela cruz, Senhor, para que hoje eu e essa tua filha vivêssemos uma vida endividada. Nós não queremos invalidar aquilo que o Senhor fez na cruz, Pai. O Senhor pagou um alto preço, então nós lançamos na cruz de Cristo
todos esses pesos, Deus, todas essas dívidas, esses boletos, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor. Eu não quero honrar ninguém porque a pessoa merece, mas eu quero honrar porque eu Te obedeço, Pai. E eu sei que o Senhor não erra. E os pais que o Senhor nos deu são eleitos pelo Senhor. São pactos de sangue, são alianças eternas. Ninguém pode se divorciar de pai e de mãe, porque foi o Senhor que deu. Então nós queremos honrá-los, Deus, no nosso coração. Queremos sim ter a nossa individualidade, a nossa opinião, mas nós queremos, Deus, honrá-los, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai. Senhor, talvez essa querida ela tem mágoas, ressentimentos, feridas abertas, que o Senhor ajude ela a liberar o perdão, Senhor. Talvez aconteceu abusos físicos, abusos emocionais, abusos espirituais, Senhor, e que ela possa liberar, Senhor, o perdão, entregar a dívida para o Senhor e viver livre de culpa, livre de boletos emocionais, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida? Que você possa pedir que o Espírito Santo, ele revele para você as raízes escondidas, né, da desonra e que você possa viver de forma plena, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse áudio ficou imenso, eu sei disso, né? Mas é um assunto importante e a gente está aqui tratando da sua vida espiritual, então você não pode ter pressa para tratar da sua vida espiritual. Eu quero que você reaja a esse áudio com o emoji do coração, porque a honra ela começa no seu coração, é algo entre você e Deus. Eu não estou aqui para julgar se você honra ou desonra. A única pessoa que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Então, reaja aqui com o coração para eu saber que você ouviu até o final e que você está honrando esse propósito, né? Fazendo todos os dias, ouvindo, se talvez anotando, tudo que eu aprendo eu vou lá, eu anoto para que eu possa ter referência, para que fique guardado mais ainda na minha mente. Então, que você usa, né, com sabedoria tudo que a gente tem colocado aqui. Que Deus te abençoe.